Hoje é uma quinta-feira. Estamos um pouco depois das 18 horas. É hora quando aqui estamos na vibe mundial, nessas ondas milagrosas da vibe mundial, falando sobre saúde, celebrando saúde. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Nós conduzimos os destinos de nossa clínica dos transtornos musculoesqueléticos, doença de ossos, vasos, nervos, músculo, tendões e articulações, que é o nosso esqueleto no sentido amplo. E as doenças dos transtornos musculoesqueléticos podem manifestar vários tipos de sintomas, mas os mais frequentes são dor e incapacidade física. Por isso, em nossa clínica, muitos pacientes que nos buscam para atendimento vêm, às vezes, apoiados nos seus acompanhantes ou fazendo uso de bengalas, muletas, andador ou cadeira de rodas. Porque os transtornos musculoesqueléticos têm uma evolução progressiva, se nada for feito para impedir essa progressão dos sintomas e da incapacidade física. Muito bem, mas, atendendo a pedidos, são perguntas, questões, dúvidas que chegam de nossos ouvintes, de nossos pacientes ou dos seguidores dessas nossas jornadas, através do telefone da nossa clínica. É o 11, código de São Paulo, 3661-4243. Ou no meu telefone celular particular, que é o 11 97082-8015. A nossa clínica está situada no bairro do Morumbi, em São Paulo, na Avenida Giovanni Gronchi, número 1470. Muito bem, mas, como dissemos, as nossas jornadas são movidas pelas dúvidas, perguntas ou questões de nossos ouvintes, de nossos seguidores ou de nossos pacientes. E hoje me pediram que falasse alguma coisa sobre osteoporose. Osteoporose, isso mesmo, como o próprio nome indica, é a porosidade do osso, ou seja, é a diminuição da massa óssea, a diminuição da densidade óssea. Não é? Como tem uma diminuição da massa muscular nas atrofias musculares, existe uma diminuição da massa óssea, rotulada como osteoporose. A osteoporose, eu diria que há entre 30 e 40 anos atrás, era um diagnóstico de presunção. O médico examinava o paciente e examinava um exame de imagem, radiografia, por exemplo, e presumia que ele tinha uma baixa densidade da massa óssea. Mas, como disse, em 30, 40 anos, mais ou menos surgiu um aparelho, o densitômetro, que ele mede a densidade óssea, ou seja, a massa óssea. Entenderam? Então, a partir daí, foi possível ao médico detectar o nível de osteoporose. Entenderam? E muito mais que isso, o médico se habilitou a comparar os diferentes graus de osteoporose na evolução desse paciente durante 1 ano, 2 anos, 5 anos ou 10 anos, por exemplo. Entenderam? Então, o médico podia dizer ao paciente: a sua osteoporose está estabilizada, ou a sua osteoporose está aumentando, ou a sua osteoporose teve uma curva de melhora.
entenderam? A partir desse aparelho, entende? Que mede o grau da massa óssea, Mas, vejam vocês, esse aparelho, ele emite radiação. Então, é um aparelho que acumula nível de radiação no esqueleto. Então, ele não pode ser repetido a todo instante. Segundo, vejam vocês, o densitômetro é padrão se comparar a densitometria óssea das vértebras da coluna vertebral, das vértebras lombares. E é padrão comparar a osteoporose do colo do fêmur. O fêmur tem um estreitamento quando ele vai se inserir na bacia, tem a cabeça do fêmur, que é onde articula com a articulação da bacia, e nesse nível existe um pescoço, que é o colo do fêmur. E esse colo do fêmur é um dos indicadores do grau de osteoporose do paciente. Esse grau de colo do fêmur é muito mais fiel que a detecção da osteoporose através o nível de densidade óssea das vértebras lombares. Por quê? Porque nas pessoas com idade um pouco mais avançada, na coluna lombar existem graus acentuados, às vezes, de artrose, né? Que é uma espécie de calcificação nas vértebras. E esse grau de calcificação modifica, né, o nível de osteoporose. A máquina não distingue uma calcificação de uma densidade óssea normal, às vezes, por exemplo, entendeu? Mas no colo do fêmur, esse nível é mais fiel para o médico, né, aferir exatamente o grau de osteoporose que tem. Quando o grau é leve, existe um termo que é a osteopenia. Vamos chamar assim, a osteopenia seria uma ameaça de osteoporose, entendeu? E a osteoporose, meus caros, ela tem, né, uma... Como que aparece a osteoporose? Como acontece a osteoporose, né? Primeiro, ela tem um perfil hormonal, ou seja, dependendo dos seus hormônios, daquelas glândulas de secreção internas, né? Hipófise, tireoide, paratireoide, suprarrenal, gônadas, enfim. Dependendo do seu ovários, por exemplo, importante, dependendo do seu grau, dos seus níveis hormonais, a densidade óssea sofre modificações, entende? Então, outro fator muito importante que faz acontecer a osteoporose é o imobilismo, né? Nós, cada dia mais, somos, assim, é uma imposição a nós, a cada dia, ficarmos sentados, né? Ficarmos parados, entende? Poltrona, sofá, automóvel, escritório, entendeu? Então, é uma imposição a cada dia que o ser humano se torna mais imóvel, né? Por exemplo, agora tudo é controle remoto, tudo é celular, tudo é computador, entende? E a posição sentado, muito demorada, entende? Ela causa uma, entre aspas, atrofia óssea. Atrofia óssea é a perda de massa óssea, como tem atrofia muscular, que é a perda de massa muscular, entenderam? E a osteoporose, ela não é uma coisa agradável, não é um mal agradável, ele é muito desagradável, no sentido de que ela favorece lesões ósseas, por exemplo, fraturas. Fraturas. Às vezes a pessoa sofre uma pequena queda e fratura um osso importante, por exemplo, o colo do fêmur, a bacia,
e a própria coluna. Na coluna, osteoporose pode causar fraturas por esmagamento das vértebras, chama-se um colapso vertebral, entende? Esse esmagamento, muitas vezes, da vértebra é assimétrico. Então, o que acontece? A coluna desvia-se, formam-se curvaturas, né? Para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, né? No plano frontal ou no plano sagital, formam-se desvios da coluna, porque houve um esmagamento de uma vértebra, entende? Ou mais vértebras, por uma queda, né? A pessoa, por exemplo, sofre uma queda sentado. Ele sofre um esmagamento da vértebra. E dificilmente esse esmagamento é simétrico, né? A vértebra fica com o aspecto de uma cunha, por exemplo, entendeu? Causa um desvio importantíssimo. Então, não só a osteoporose por si só, ela é dolorida, entende? As pessoas que têm um determinado grau de osteoporose, se apertam um osso, por exemplo, da perna, do braço, o osso parece estar dolorido, entende? Ele a essa pressão, ele acusa algum grau de dor, entende? E não só isso, entende? Essa osteoporose enfraquece o osso e torna o osso quebradiço, entende? Numa criança, entende? Nós, médicos que atendemos pronto-socorro, nós atendemos fraturas de criança chamada fratura em galho verde. Fratura em galho verde, ou seja, a criança sofre uma fratura que, na verdade, nem é uma fratura, entorta o osso, porque o osso da criança é relativamente elástico, entende? Então, a fratura em galho verde, na verdade, é um desvio do alinhamento do osso por um trauma. Mas na criança, como o osso tem uma certa elasticidade, às vezes nem fratura. Agora, o que acontece se o teu grau de osteoporose é muito avançado, nas pessoas com idade muito avançada? O osso é quebradiço. Não existe fratura em galho verde num osso com osteoporose. No osso quebra, clec. Ele quebra igual se quebra um galho seco. Entenderam? E as fraturas são frequentes. E tem mais, entende? Muitas fraturas do nosso esqueleto requerem um tratamento cirúrgico. E, às vezes, para conseguir esse alinhamento do osso, é necessário o uso de placas e parafusos, ou hastes, entenderam? E no osso com porosidade, né, o parafuso não pega. Ele fica espanando. Você quer dar pressão no parafuso e não dá, entende? Ele não enrosca, ele falha, entende? Então, se você às vezes quer fixar uma placa ou quer botar uma haste, alguma coisa, para alinhar e fixar o osso, entende? O cirurgião tem dificuldade, às vezes isso não é possível, entende? E tem mais. Se você coloca um gesso, né, você mobiliza um membro com um gesso, só isso, independente da sua idade, só isso faz um certo grau de osteoporose nesse osso, independente da sua idade. Se eu trato um jovem de 15 anos, entende, que tem uma fratura grave na perna e é tratável com gesso, entende? Eu alinho os fragmentos e ponho um gesso para alinhar os fragmentos e manter esse alinhamento, para que a própria natureza do paciente, a sua homeostase, faça a solda do osso, entende? Mas esse gesso de longa duração causa um grau de osteoporose, além de que vai causar uma rigidez do movimento das articulações, entende? E quanto mais tempo uma fratura requer tratamento, pior são as condições de osteoporose que vão acontecer e pior são as condições de rigidez do movimento articular, entenderam? Então, às vezes, na hora que você considera satisfatório o alinhamento do osso, que você considera que existe um calo ósseo satisfatório, que o osso está consolidado, entende? A solda óssea é o calo ósseo, entendeu? Então, na hora que você considera que essas condições
estão perfeitas, é a hora que você vai tirar o gesso, entendeu? Agora que você tira o gesso, o grau de osteoporose desse osso aumentou. E a rigidez nas articulações também. Isso vai requerer uma reabilitação, né? Às vezes, é necessário uma reabilitação da marcha do paciente, entende? Você tira o gesso e ele precisa, com fisioterapia e exercícios, calor, entende? Ele precisa reabilitar sua marcha, entende? Entende? Então, basicamente é assim, a osteoporose, ela tem que ser tratada, né? Um ginecologista pode tratar a osteoporose. Um endocrinologista pode tratar uma osteoporose. Um bom clínico geral pode tratar sua osteoporose. Um reumatologista pode tratar sua osteoporose. Agora, nós, ortopedistas, em geral, recebemos muitos pacientes com osteoporose, né? E temos que tratá-los, entende? O melhor tratamento de osteoporose se chama movimento. Movimento, né? Aqui nós sempre repetimos o triângulo da saúde, né? Nós sempre fazemos propaganda do triângulo da saúde. O que é o triângulo da saúde? Numa ponta do triângulo existe uma coisa chamada educação alimentar ou educação nutricional. É qualidade daquilo que você come, que você bebe. Entenderam? Isso vai fazer uma diferença, não só para o teu esqueleto, para a tua saúde total. Entende? Na outra ponta do triângulo, existe uma educação física, ou seja, uma educação de movimentos, né? Esporte, caminhadas, bicicleta, esteira, corridas, entende? Agora, claro que o nosso esqueleto, ele não tem amortecedores. Então, todos os impactos são prejudiciais ao nosso esqueleto e causam microlesões, microtraumas, causam microlesões, que somadas dão macrolesões, entende? Dão macrolesões, lesões importantes que vão se somando. E, vejam vocês, no nosso dia a dia, nós sofremos microtraumas sem perceber às vezes, entende? Quedas, mesmo poucas, pequenas quedas, né? Entende? Podem causar algum grau de lesão no nosso esqueleto, entende? E é um efeito cumulativo, somatório, né? Eu digo aos meus pacientes, às vezes, que maltratam muito seu esqueleto, né? Com peso, com obesidade, com posturas inadequadas, com imobilismo, entende? Eu digo aos meus pacientes, um dia a casa cai, entendeu? Um dia a casa cai, entende? Então, vejam vocês, osteoporose igual tratamento, né? O tratamento principal que eu acho é movimento. Movimento. Aliás, meus caríssimos, né? Se você não se movimenta, você está contra as leis da natureza, entende? Se você observar esse universo, tudo é movimento, entende? O teu sangue não circula, é movimento. Teu coração não palpita, não bate, é movimento. Teu pulmão não respira, insufla, perde ar, ganha ar, é movimento, entendeu? Teus músculos não dão movimento a você, os seus braços, as pernas, a marcha, é movimento, entende? Os planetas não giram, entende? O Sol não se movimenta, os átomos não se movimentam. Tudo, meus caros, a natureza se chama movimento. Se você não se movimenta, você está contra as leis da natureza. E na hora que vocês estão contra as leis da natureza, vocês nunca vão ser ganhadores, nem vencedores. Contra as leis da natureza,
vocês vão sempre ser perdedores. Entende? E o que mais se perde, meus caros, é a sua saúde. Entenderam? Então, muitas doenças, inúmeras doenças, são fabricadas pelo próprio ser humano. Entende? Pelo próprio ser humano. E nós temos mecanismos intrínsecos que nos livram de doenças, como o nosso instinto de vida, a nossa homeostase e o nosso sistema imunológico. Né? Entendeu? Que nós somos nossos médicos particulares. Entendeu? E a osteoporose também pode ser tratada com alguma medicação que tem algum cálcio, por exemplo, um elemento importante no tratamento da osteoporose, e algum hormônio, algum tipo de hormônio, né, que ajuda ou vai ajudar na fixação do cálcio nos ossos, entenderam? E com o exame de densitometria óssea, o médico pode dizer ao paciente, né, você está melhorando, ou a tua osteoporose aumentou, entende? Entende? Agora, o grande fator que maltrata muito o esqueleto é o imobilismo, porque o osso responde à sua solicitação, entende? Se você usa muito bem as tuas pernas, os teus braços, tudo mais, o osso, a massa óssea se mantém rígida, com saúde, num nível bom, entende? Mas se você entra em desuso do seu esqueleto, ele atrofia não só a musculatura, como a própria massa óssea fica osteoporótica, entendeu? Fica quebradiça, entende? E na coluna vertebral, então, a osteoporose é um desastre, porque causa o esmagamento de vértebras, que é o colapso vertebral, entende? Que muitas vezes, nessa situação, causam dores terríveis, porque esse colapso vertebral, ele causa compressão das raízes nervosas que saem aos pares em cada nível vertebral, entenderam? Todas as nossas vértebras, desde o pescoço, coluna cervical, na coluna dorsal ou torácica e na coluna lombar, saem pares de raízes. E cada raiz dessa inerva determinados territórios, entende? Não só uma parte motora, como uma parte de sensibilidade, entenderam? Entenderam? Então o médico pode testar, né, que raiz está lesada através de teste de sensibilidade ou de força, ou de reflexos, entenderam? Entenderam? Então, basicamente assim, entende? Saúde é prioridade, entende? E amai o próximo como a ti mesmo, está escrito nos cânones religiosos, né? Então, vejam vocês, o amai o próximo é bonito, mas amar-se a si mesmo é muito lindo, entende? Autoestima, né? Amor próprio, entende? É importante nisso. Eu até digo às vezes para os meus pacientes, vaidade é qualidade, não é defeito, né? Postura bonita é saudável, entenderam? Entenderam? E a osteoporose é campeã para estragar a postura do indivíduo. Facilmente ela cria dorsos curvos aumentados, que é o corcunda, né? Ou escoliose, que são aquelas curvas da coluna vertebral no plano frontal, para a esquerda, para a direita, entenderam? Dando deformidade, desnível dos ombros, da bacia, entende? Além de causar dor. E esses desníveis, essas deformidades, são grandes responsáveis pelas incapacidades que acontecem na idade avançada, entende? Por isso que nessas placas absurdas que tem pronto-socorro, que tem nos estacionamentos de hospitais, de shopping center, de bancos, com aquela figurinha, né, toda encarquilhada, com uma bengalinha, entende? Aquilo é uma lavagem cerebral. Não é porque você tem que envelhecer que vai ter que usar bengala. E ali está escrito, né? Se você está velho, você tem que pôr uma bengala, senão você cai no chão. Entenderam? Não é nada disso. Idade é uma coisa, saúde é outra. Entenderam? E eu acho que ter saúde é você investir na tua saúde. Entenderam? Muito bem. Se quiserem conhecer meu trabalho como médico, eu
tenho uma clínica na Avenida Giovanni Gronchi, em São Paulo, no bairro do Morumbi. Avenida Giovanni Gronchi, número 1470, 1470. O telefone da minha clínica é 11 3661 4243. Vou repetir, que todos pedem para repetir. Meu telefone da clínica é 11 3661 4243. Avenida Giovanni Gronchi, 1470. Obrigado por toda essa atenção. Sejam todos muito felizes, mas para isso é preciso ter muita saúde. Boa noite e até a próxima.